A leitura já começou. Pode ir ler com você aqui. Vamos ver como é que está a aula direitinho. Já pode ir do ladinho para um aviãozinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Não preciso nem falar, né? O podcast do Lu já está no ar. Hoje, com uma live, uma entrevista muito bacana, que eu creio que vai edificar muitos lares aí. Estamos aqui com um casal abençoado, né? Serginho e Amara, um casal de excelência que já estão juntos há 12 anos, né? Começaram agora, né? Mês passado, agora esse relacionamento deles. Mentira, pessoal, esse casal abençoado já está junto inacreditavelmente há 27 anos. E é isso que vamos conversar com eles hoje, sobre o que ele pode nos ajudar, nos inspirar isso, porque eu creio o seguinte: 27 anos deve ter passado rosas, petúnias, espinhos, muita tribulação, mas eu creio também que o poder de Deus ajude demais na vida desse casal. Então eu vou deixar eles falar um pouquinho com vocês. Boa noite, Serginho. Boa noite, Mário. Boa noite. Muito obrigado por aceitar esse convite para estar aqui conosco hoje. Eu gostaria que você, Serginho, como um varão valoroso, se apresentasse para o pessoal que às vezes não te conhece ainda. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Primeiro eu queria me apresentar, né? Eu sou Sérgio da Mara e nós temos 4 filhos: Paulo Sérgio, Camila, Davi e a Sibeli. E é muito gratificante para nós estarmos aqui nessa noite com você. Grande Lu. Espero poder contribuir um pouco aí com vários casais também, né? Possam crescer também juntos, né? Assim como a gente, né? Como você falou, não é só um mar de flores, né? Tem espinhos, tem dificuldades, tem problemas, tem lutas, né? Então, mas o importante é nós sairmos vencedores, né? De todo e qualquer conflito que a gente tiver. Isso é o mais importante, né? Então, o Serginho já deu uma prévia aqui, sobrou quase nada para a Mara falar, mas como uma boa mulher, ela tem muito o que falar. Você apresenta o pessoal, Mara. Boa noite, pessoal. Eu sou a Mara do Sérgio. A primeira coisa que eu quero deixar é que vocês, né, como palavra, não estejam sozinhos. Essa ajuda, né, e nós estamos aqui, porque o Senhor nos sustentou, mas também porque nós pedimos ajudas sempre. E também, em especial, eu queria dizer, né, que sozinho eu ia mais rápido, mas junto, nós como casal, nós vamos mais longe. Amém. Pessoal, então como a Mara e o Serginho já deram uma prévia que vocês puderam entender, muitos aí não sabem, mas esse casal abençoado, eles são cristãos, eles são evangélicos, né? E eu vou fazer essa pergunta, é claro, para os dois, mas eu já posso até dar uma prévia. Eu creio, né, que o que uniu esse casal a ter 4 filhos, já está 27 anos, com certeza não foi os lindos olhos azuis do Sérgio e não foi os cachos encaracolados da Mara, mas eu creio que foi nada mais ou menos que o Senhor Jesus. Estou errado, Sérgio? Você está certo. Está certo. O Senhor Jesus entrou na nossa vida, né? Um dia nós estávamos quase para nos separar. E aí nós resolvemos, né? O único sentido da nossa vida é o Senhor Jesus, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. E nós aceitamos esse desafio. Aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, no nosso casamento. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Não é eu ter esses olhos azuis, mas é o Senhor Jesus Cristo. Estar com Cristo é isso que faz a diferença no nosso casamento. E eu creio, sem querer te cortar, que agora me lembrei, que é uma palavra que eu ouvi hoje, além de ser Cristo, é não ter um coração emburrecido. Acho que eu escutei um rapaz isso hoje, é isso? É não ter um coração embrutecido. Embrutecido, né? Um coração duro. Né? O casal, eu acho que o mais importante, assim, eu acho que a gente tem que ser maleável, né? Porque se eu agir com a dureza do meu coração, eu vou sofrer e eu vou fazer ela sofrer também. Mas quando eu tenho um coração ensinado, um coração tratável, eu vou saber que eu errei. Porque se eu tiver com o coração duro, eu vou estar na minha razão. Eu vou achar que eu sou o bom. Não, o bom é Cristo. E eu tenho que fazer ela feliz. É isso que faz a diferença.
né? Eu fazendo ela feliz, naturalmente eu vou ser feliz. Amém. Pessoal, antes de eu passar a palavrinha para a Mara, vocês estão vendo do lado, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, compartilha com os seus amigos, com pessoas que precisam ouvir de duas pessoas que se uniram há 27 anos, estão firmes, juntos, né? Eu creio que só não vem a hora aí de virar avós, porque já tem 2 filhos casados, então não vem a hora de virar avós. Mas para provar que no mundo, e isso já vou jogando a bola para a Mara agora, que o mundo que nós vivemos hoje não está sendo fácil, né? Nossa criação, apesar de eu ser bem mais nova que eles, mas a nossa criação antigamente era diferente, mas hoje está meio complicado. Os casais começam um relacionamento num dia, no outro já estão terminando. Os jovens não querem mais ter esse exemplo de casais duradouros, né? E tanto quando eu comentei para um grande homem, sábio, maravilhoso, pastor Henrique, que hoje seria com o Sérgio e com a Mara, 27 anos de casado, ele quase deu o pulo dele mesmo, porque realmente você viu casais hoje, com tudo que tem acontecido, estarem juntos, cara, não é 2, são 20. Eu creio que tem muitos jovens que estão vendo esse podcast agora, essa live, que não tem nem isso de idade. O filho de vocês mais velhos tem quantos anos? 25. Sabe, então, ele deve estar, caraca, meu pai e minha mãe faz hora mesmo. Não é? E muitas vezes, eu creio que vocês também já conhecem, muitos casais que passou pela nossa vida, tanto na amizade ou na onde vocês congregam, que já não estão mais juntos. Porque às vezes a gente não fez aquilo que você falou, ou seja, não teve aquele coração maleado, né? Mas eu quero fazer essa pergunta para a Mara. Mara, o que você acha que tem te ajudado a vencer dia após dia, situação a situação, para chegar até hoje ainda poder falar com a boca cheia, com orgulho, que está casado há 27 anos? Eu creio que sabedoria, porque as situações, né, que você falou, há sim, há rosas, há espinhos, só que eu aprendi algo que o que quebra, o que rasga, a gente tenta colar, a gente tenta, né? E aí com muita sabedoria, e eu digo sempre assim, houve um momento na minha vida, houve um momento nas nossas vidas assim que eu pensei, não vai dar mais, né? Eu sou, para quem me conhece, o Luciano me conhece há pouco tempo, né? Acho que eu tinha uns 7 anos de idade, assim, então eu digo assim, ele sabe, eu sou elétrica, eu falo muito, e o Sérgio não fala, o Sérgio é mais na dele, o Sérgio é mais quieto. E eu tinha 16 anos quando minha mãe falou assim pra mim, tem certeza que você quer namorar ele? O baixinho. Por quê? Você pode amassar uma panela na frente dele, tão nervosa, e ele vai olhar para você e ele vai dizer assim, agora nós podemos conversar. E hoje nós estamos aqui com 27 anos, e é dessa forma, e assim, é com muita sabedoria, momento assim, de eu gritar, de eu pedir ajuda, sabe, de eu assim, ter que ligar para, eu já liguei, né, até eu falei para ele, eu falei, não, eu vou lembrar dessa, né. Uma vez eu liguei para o pastor Henrique, né, falei, pastor Henrique, vem aqui, pelo amor de Deus, o homem tá, arrancaram a língua do homem. Aí ele falou, como assim, mano? Eu falei, pastor, eu não sei o que aconteceu, eu não estou conseguindo. E ele foi lá, conversou com o Sérgio, né, e assim, era algo que a gente não esperava, né. Só que assim, não era nada do nosso casamento, mas era um momento dele ali, que foi resolvido, nada assim em relação a traições, adultério, mas que ele precisava daquele momento. E eu, como elétrico, não estava entendendo isso, né? Mas eu creio assim, que a nossa criação, né, nós tivemos uma base, né? E agora, nós como cristã, nós estamos há 21 anos, nós temos outra base, né? O leque se abriu, né? Aonde irá, né, algo assim, eu falo, amada, agora não, peraí só um pouquinho, depois a gente conversa, agora eu vou. E ele não me perdoa agora, vamos orar. Eu falo, não, agora não é agora, vamos orar, não vou conseguir orar agora, depois a gente ora, né? Então a gente aprendeu isso aonde? Aqui, como Igreja Batista Imperial. De você, na hora do, né, enrascar, de você segurar na mão, né? Eu lembro muito do pastor Marcelo, né, que ele falava assim pra gente, né? O pastor Marcelo ministrou pra gente também. E ele falava assim, segura na mão naquele momento, ajoelha e ora. E eu, não consigo. Mas hoje é diferente, né, irmãos? Hoje a gente já tem uma bagagem, hoje a gente está aprendendo, queremos aprender muito mais. Amém. E Mara, vamos continuar a Mara que aguenta um pouquinho. Mara, lógico, vocês já explicaram, né, quem está vendo entendeu também, que é Cristo no meio de tudo ali. Mas teve momentos dos espinhos que, igual o Sérgio falou, que deu vontade de terminar tudo, e você falar, peraí, agora só resolve se for Cristo. Para o pessoal entender o seguinte, um casamento onde só as duas cabeças pensam, não dá para frente. Aquilo que nós costumamos dizer e ouvir, o casamento tem que ser um cordão de 3 dobras.
que você possa falar para quem está vendo que realmente tem que carcar aquilo? Realmente, essa três dobras que a gente diz, né? Essa sabedoria que não vem da gente, vem do Espírito Santo. E quando você vai buscar essa sabedoria, aquele eu acaba, o achismo acaba. Então, houve momentos que eu chegava e falava assim, amado, a gente precisa conversar. Eu lembro que o Paulo Sérgio, a Camila, às vezes falam, mãe, mas vocês não são de brigar. Eu falo, não, mas a gente conversa lá dentro do quarto, sabe? Lembro da minha sogra, às vezes a minha sogra chegava e falava, nossa, vocês nunca brigou? Eu falei, já brigamos, mas na frente de ninguém, a gente conversa. Eu falo, tá errado isso. Então eu aprendi também assim, com a pastora Daniela, uma vez ela falou, Mara, com o tempo, o casamento, ele não tende a piorar, ele tende a melhorar. E daquilo eu falei, opa, será? Será que ele tende a melhorar? Ela falou assim, sim, sabe por quê, Mara? Aquele momento que você agora você tem liberdade. Eu não gostei do que você fez. Agora você está com um homem, você já vai falar, não vou falar, não vou assustar ele. Eu tenho 27 anos, amador, eu não gostei. Né? Amador, né? Ó, amado, é isso e aquilo, né? Então eu falo assim, essa liberdade que hoje nós temos de corrigir, de conversar, de falar, é diferente quando a gente começou. E outra, eu vim de uma família que pessoas bebiam, né? Então eu vim disso, eu bebia. Então quando a gente se converteu, aí era nós dois. Tudo é nós dois. Sabe? Quando nós fizemos casados para sempre, depois nós fizemos casais de excelência, então a gente assim, aprendeu muito com os irmãos Capilé, na nossa vida como casais. E aprendemos hoje, né, com cada um, né, dos pastores, das pastoras que estão hoje aqui. Né, e eu creio assim, que é levando, não é levando para a barriga não, é levando em oração e muita sabedoria. E Mara, você olhando hoje tudo que você passou, você vê que o seu casamento, ele é um exemplo para os seus filhos? Ah, sim, com certeza. Eu vejo, converso, né? Eu falo com a Nora, eu falo com o Paulinho. Às vezes eu falo para ele, não deixe cair na rotina, faz uma coisa diferente com ela, vai sair com ela, vai fazer, né? Aí é exemplo da Camila, né? Que ela ainda não tá, né? Não permanece com nós na igreja, mas eu dou conselho, eu falo com ela, vem aqui, vamos conversar, não é assim. Então eu falo assim, eles têm o nosso exemplo, sabe? Eles têm, não só eles como nossa família, os nossos amigos, né, da vida, às vezes falam, vocês estão juntos ainda? Sim, nós estamos. Né? Fala, sério, quando tem eleição a gente vê todo mundo, né? Na eleição. E aí o pessoal fala, é verdade mesmo? Eu falo, sim, quantos anos? Não acredito, né? Porque, igual o Luciano falou, muitos separaram, muitos já estão no terceiro, quarto casamento, né? E nós permanecemos, mas não porque eu sou, né, essa menina assim, né? Linda, né? Mas não porque é o meu gatinho, né? Mas é porque é o Senhor. O Senhor, quando Ele chegou e essas três dobras, né? Aí é difícil de se arrebentar, sabe? É difícil de se arrebentar e com tudo que a gente já viveu, nós vivemos situações financeiras muito difíceis, drásticas, né? Eu acho que o Lu depois vai fazer algumas questões do jogo, né? O Sérgio foi jogador. Então a gente passou situações muito difíceis, sabe? E assim, de as pessoas chegarem, ligarem, ajudarem com cestas, com tudo. Porque era um sonho dele, né? E o pastor Henrique falava, não, ele vai, deixa ele acontecer o sonho dele, quando for o tempo de Deus, aí ele vem e fica aqui. Eu falo assim, tudo isso é o quê? Por quê? A sabedoria de Deus, né? A gente tem instruções, a gente recebe instruções, né? De pessoas que estão, né? Acima da gente, como os nossos pastores, obreiros. Maravilha. E realmente era essa pergunta que eu fiz para o Sérgio. Sérgio, você como foi atleta, né? E não foi, às vezes você pode olhar, ele não foi aquele atleta de uma semana de bairro, não. Você foi um atleta renomado dentro do estado, né? Todo mundo via como referência, você despontava, tanto é que eu até comentei com o Segorinho que toda vez que eu falo Sérgio, eu só lembro do atleta, para mim que não trabalha em outro lugar. E eu como atleta também, eu vejo que muitas das vezes, muito relacionamento se rompe quando o esposo é atleta, o homem. Por quê? Porque o mundo é atrativo. O mundo é atrativo. Não sei se eu posso dizer infelizmente ou não, é porque acho que é o momento de nós decidirmos. E se você está 27 anos casado, é porque você decidiu para o seu casamento, é óbvio. Mas eu queria que você falasse um pouco disso, essa fase sua de atleta e o que te atrapalhava, o que não atrapalhava, o que você pode comentar sobre isso? No futebol, assim, realmente, tive várias oportunidades, até mesmo de trair a minha esposa, sabe que tem. No Barra do Garça mesmo, eu fui jogar lá e tinha uma mulher que ela me perseguia. Ela corria atrás de mim, falava que eu era viado. Mas eu decidi no meu coração. Sabe, uma esposa, eu tenho que honrar ela, então eu tinha que honrar ela ali.
Não só isso, mas várias oportunidades que eu tive também, sabe, de trair ela, mas eu, sabe, eu servo um Deus vivo, sabe, eu amo a minha esposa, tenho filhos, por que eu vou fazer isso? Eu ligava para ela, falava, amada, vamos orar. Gastava, trazia um monte de cartão, né? Aí gastava, trazia aquela caixa de cartão, mas toda vez eu falava, vamos orar, esse é o segredo, foi o segredo, é a oração, sabe? O inimigo lança várias setas, várias coisas para tentar atrapalhar, para tentar impedir. Cara, mas isso é poderoso, isso não precisa cortar. Isso é poderoso, porque é difícil o homem fazer isso. E pedir para a esposa orar? E não é de ligar, de ter essa sabedoria, porque querendo ou não, tipo assim, nós temos que estarmos firmes no pé do Senhor. Mas não podemos ser bobos e achar que o inimigo não vai tentar nos tentar todos os dias. Né? E eu creio que você teve essa sabedoria e essa força, porque é aquilo que a Mara comentou agora, porque vocês estão alicerçados ali em 3 dobras. Né? Você não queria trocar uma vida verdadeira por uma felicidade momentânea. Né? Então, e isso realmente é louvável de se falar, Serginho, porque para homens fazer isso é mais complicado. Né? Realmente reconhecer que não, isso é uma armadilha, não posso cair nisso. E literalmente, fugir da tentação. Corre que abraço. Mas pode conseguir. Fugir mesmo. E dentro do futebol, assim, que nem você falou, por onde eu passei, eu sempre me destaquei. Eu sempre, não porque eu mereço, mas é porque Cristo. E eu vejo assim também, a obediência. A obediência a quem? Os pastores, a liderança. Porque uma vez quando eu fui sair para jogar para fora, eu cheguei no pastor Henrique, eu falei, pastor, eu vim aqui falar com o senhor. Se o senhor falar que não, eu não vou. Mas eu recebi uma proposta para me jogar para fora. Se o senhor falar não, eu não vou. Mas se o senhor falar assim e me abençoar, eu vou. E aí ele falou bem assim, Sérgio, pode ir, que o Senhor está com você. Sabe, naquele ano eu fui vice-artilheiro do União de Rondonópolis. Então assim, eu vejo que a obediência, ela gera bênção, não é? Então nós temos que ser obedientes. Não é? Se ele falasse assim para mim, não vai, eu não ia. Eu estava decidido. Você já veio pedir o conselho dele, você já veio. Já veio. Tanto que sim como não. Sim. Não é? Mas eu vejo também assim, a grande diferença é uma mulher sábia. Eu vejo assim que a minha esposa tem sabedoria. Entendeu? É isso que me fez crescer, avançar. Passamos por várias dificuldades, de às vezes ter 3 meses sem receber. Você chegar em casa, o filho falava assim, eu queria comer um Danone. Hã? É difícil. Mas eu vi assim a mão de Deus em todas as situações. Porque diante desses 3 meses, aconteceu uma situação também, foi logo na nossa conversão. Aconteceu uma situação que a Mara trabalhava na Americana e eu jogava no Operário. E aí nós ficamos, eu estava 3 meses sem receber e ela recebeu R$50. E ela ganhava 500, então era o dízimo. E ela falou, amado, vamos pagar uma água, uma luz e a compra depois nós se vira. Aí eu analisei e falei, amado, vamos fazer o seguinte, vamos entregar o dízimo? Aí ela pensou, falou, vamos entregar o dízimo. E aí nós entregamos o dízimo. Na hora que nós entregamos o dízimo, nós passou 2 dias. O presidente do Operário Mineiro falou, Sérgio, onde você está? Eu estou em casa. Você mora onde? Eu falei, moro na Estrela do Sul. Estou indo aí. Do nada. Do nada. Estou indo aí. Ele chegou e falou, tá aqui, ó. Dá 3 meses que eu estou te devendo. Pagou tudo. Então, porque a fidelidade de Deus também, né? Eu vejo assim. Depois foi só alegria. Só alegria. Aí saíram. E essa questão de só alegria, né? Como assim, né? As pessoas quando jogavam com ele falavam assim, Mara, mas hoje é assim mesmo? Eu falava,
Houve um momento na minha casa que eu falei para ele, amado, eu fiz o arroz, eu fiz o feijão, nem ovo tinha. Amada, glória a Deus, aleluia, que é melhor do que isso? Aí começou a rir. E eu olhei assim, falei, tá, ele pegou o prato, eu entrei pro quarto e comecei a chorar, né? Eu falei, Senhor, eu não acredito nisso, eu não acredito, sabe? Por mais que isso faria bem para mim, porque né, eu já estava chorando, mas eu falava assim, isso dele, porque ele podia chegar e falar, né, não vou comer isso aí não, ia me entristecer mais, porque eu fiz ali, eu falei, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou fazendo, não tinha nem sazão para colocar, era só coisa mesmo, nem alho. E eu falei, Senhor, vai ficar gostoso isso aqui. E ele comeu, falou, mas tá gostoso esse arroz e feijão. Meu Deus, o caldinho e tal. E eu falei, é o Senhor. Sabe, depois de a gente receber essas bênçãos, eu lembro de vezes assim que nós tínhamos uma pessoa, né, que ela era assim com a gente, né, a dona Yolanda, né, a dona Yolanda Bueno, ela ligava para mim, né, se eu mesmo me emocionar, ela ligava, ou o senhor ligava pra gente, falava assim, Mara, fala aí para mim, porque o Serginho fala, o que tem aí hoje? E eu olhava, respirava, ele já entendi, você não tem nada, e Yolanda Baiaia. Porque era um momento que ele estava jogando que não tinha realmente as coisas, né? E ele era assim, muito apegado com o Paulinho, então ele passava lá, né, pegava, falava, não, vamos sair para conversar aqui, vamos sair para alguma coisa. E esse momento assim pra gente foi um momento de ficar sós, nós com Deus. Sabe assim, de nós assim, não que falar, eles não queriam pedir ajuda, não era isso, né? Que era um momento assim que todas as pessoas que olhavam viam, né? Ah, poxa, o Sérgio é jogador de bola, ele ganha bem. Mas não era isso, né? Quem conhece a vida profissional daqui sabe que não é assim, né? A vida financeira de um jogador. E também, na verdade, era um momento também que, pelo que eu estou vendo de vocês, que era para fortalecer o casal. Sim. Porque o que acaba estragando também os relacionamentos? A parte financeira. Porque muitas vezes, aquilo que o Sérgio falou, da esposa sábia, ele falou assim, se vira, então vai arrumar um trampo, se vira, não é? É dizer assim. Você tem que trazer a comida. Isso. Você tem que trazer a mistura, Ou aquilo que o Mara falou, não vou começar isso aqui não. Mas não, vocês souberam entender, porque muitos se arrebentam na crise. Mas enfim, agora vamos voltar lá atrás, vamos encadear o túnel do tempo lá atrás. Serginho, como que foi o começo de tudo? 96. Foi. Porque hoje, pelo que a Mara falou, hoje você é um tagarela. Mas antes. Não, eu era muito tímido. Eu vou falar pra você. Quando eu me converti, os meus amigos falavam assim, não é você. Não é o Sérgio. Por quê? Porque eu era calado. Eu não me expressava, apesar de que hoje eu sou ainda, mas não sou mais como era antes. Assim, eu vejo assim a transformação que Deus fez na minha vida. Sabe, de conversar, de dialogar. Hoje eu dialogo. Mas o que acontecia? Eu me fechava, eu ia para o quarto. Em diversas situações, a Mara queria conversar, eu me afastava. Por quê? Porque eu não sabia lidar com isso. E eu também me fechava, a gente já chegou a ficar 15 dias dentro de casa, sem conversar. Fazia tudo que tinha que fazer, e voltava, e não conversava, não acontecia nada. Mas ele, pelo silêncio, sempre era tudo isso. Porque daí eu falava, eu não quero falar, por que eu vou falar com ele? Então, sem sabedoria, sem esse elo cristão, né, a gente não falava. E aí, assim, o que acontecia? O silêncio de cada um ia acabar no quê? Ia acabar num divórcio, né? Então, depois, quando a gente começou a pensar, não, tem que colocar. Quando a gente aprendeu a colocar, a primeira vez que ele colocou para mim, ele, né, um curso que a gente fez de casados, aí estava assim, coloca a listagem dos seus negativos. Quando eu fui ver minhas coisas que ele colocou, eu chorei, fiz um escândalo. Eu falei, mas eu não tenho muita coisa para escrever dele, porque ele não fala, né? E aí o meu tinha lá, né, que eu gritava com as crianças, porque não era para mim brigar com as crianças hoje, né, já casadas, Paulinha e Camila, né? E aí ele, não é assim, a gente conversa, a gente não bate, a gente... Mas minha mãe batia, a gente veio disso. Espancava. E ele falou, não, mas aqui não é assim. Então eu falo, então tá. E aí eu comecei a mudar, né? Até hoje a Camila às vezes fala assim, nossa, você não bate nesses aí, nós só batia. Eu falei, graças a Deus eu aprendi. Eu não preciso bater, eu converso, né? E a gente tem a nossa bênção, né? Que é a Sibeli, né? A Luciana, ela é apaixonada também pelo Luciano. Ela fala, eu acho que estava ali na frente, né? E a gente tem esse exemplo, eu vejo, porque às vezes, esses dias eu falei assim, Serginho. Aí ela falou, mãe, o que aconteceu com a senhora? Eu falei, nada, estou chamando seu pai. Mas a senhora não chama ele assim, a senhora chama ele de amado. E aí ela falou assim, sabia que eu vou ter um amado igual a senhora tem? Eu vou ter um amado. Aí a oração dela, às vezes a gente pega ela orando e ela fala, né,
pai, em nome de Jesus, eu vou fazer a corte, não, vou fazer a corte, eu vou ter um amado igual ao meu pai, que chamei ele de amado. Eu falo assim, isso é o exemplo maior, né? Sabe, assim, dentro de casa. Eu acho tão interessante, hoje eu posso falar assim, mas eu não podia. O Sérgio olha assim pro Paulinho e pro Davi, você já viu fazendo isso? E eu falo, eita, eu falava, eita, moço. Porque ele falou, você já viu eu fazendo isso, Paulo Sérgio? Eu não faço isso. Faça o que seu pai está fazendo. Então, para eles, para a gente falar isso, a gente tem que estar muito, sabe? Então, o Sérgio sempre fala, vai, olha para mim, se você vê eu fazendo. Então, eu falo assim, isso para a gente também é exemplo, sabe? Passar para os filhos isso. Sabe, não precisa disso, vai conversar, vai falar. Nós já chegamos num momento na nossa família, juntar assim, quando era só nós 4 os mais velhos, o que precisa mudar? O que você acha que o papai e a mamãe precisam mudar? Porque nós vamos falar o que você precisa mudar. Sabe, eles eram pequenos. E aí a gente foi levando, a gente foi conversando, a gente foi agregando, vamos mudar nisso, amado, vamos fazer isso. Eles querem que brinque, eles querem que faz isso. O brincadeira era jogar bola, né? Mas aí ele brincou e fez as coisas. Isso aí nos ajudou a fortalecer também, né? Como família, né? Então as pérolas desses 27 anos é o que os filhos de vocês viram. Porque se, igual você falou, pergunta ali, Sérgio, o que ele fez? Não quero dizer fazendo. Então, assim, o exemplo que vocês deram, ou que no caso da Sibélia, que é a caçulinha, ela está com 5 anos. Poder ela ver e falar, poxa, eu quero sinal, que é alguém decente, alguém prestativo, alguém confiável. Porque hoje, o que você vê a gurizada querendo? Eu quero ser aquele artor, quer ser alguém de fora. E o que eu vejo, nós temos que ser o espelho dos filhos. Nós temos que ser o exemplo em casa. E com toda a situação que passa, muitas vezes a discussão, por quê? É naquele momento que você falou que ele agradeceu, que algum outro casal te ali obrigado. É naquele momento que você teve uma sabedoria que o Sérgio falou, sua esposa sábia, que a outra esposa poderia ter explodido. Então, eu volto a dizer, é por isso, quando o casamento está em 3 dobras, aí não tem coisa que vai arrebentar. Mas voltando lá, Serginho está querendo fugir de mim. Não. Serginho, quando você chegou, essa parte eu achei interessante, quando Deus me mostrou vocês para fazer a entrevista, eu queria perguntar muito. Quando você chegou, que você foi, lógico, lá no começo do namoro, você um dia parou e falou, essa é a mulher que eu quero casar, essa é a mulher para a vida inteira, ou você falou como qualquer atleta, não, você vai ser só mais uma profissão. O cara tá tirando, mano. Não, foi por acaso. Eu conhecia ela. Só que o que aconteceu? Ela estudava no Maestro e eu estudava no Greiner. E aí, um dia, só que a gente já se conhecia também. Ela até namorou meu primo antes um pouquinho da gente começar, né? Então, e aí, o que aconteceu? Um dia eu estava passando descendo para a rua da casa dela, eu estava subindo, né? Aí eu parei, comecei a conversar com ela e eu falei para ela, você me dá um beijo? Para quem não conversava, para quem não conversava. Aí ela falou, eu dou, e ela com o braço assim, né? Material escolar, né? E eu fui e dei um beijo nela. Só que ela falou, né? Que ela ficou com o olhão aberto vendo qual que seria a minha reação. Então foi assim, mas foi por acaso, mas não foi por acaso também, porque eu vejo que foi, Deus tinha um propósito em tudo isso, né? Então eu vejo assim que aconteceu. É porque naquela época vocês eram jovens, vocês não eram da igreja. Não, eu estava com 16 anos. 96. 96. Algo que aconteceu também. Aí, nesse dia, aí eu vim da escola, quem estava lá no ponto de ônibus do Padre Grêmio, me esperando? Falei, meu Deus, o menino tá aí. O menino veio e foi lá pra casa e tal. De repente, um tempão, eu falei pra ele, ô Baixinho, minha mãe perguntou se a gente tá namorando e ele tira sarro até hoje. Ele falou, ó Paulinho, 2 dias por mim. Ele falou, ó Paulinho, tava 2 dias por mim. Minha mãe tá me perguntando se a gente tá namorando. Aí ele, fazendo difícil. Mas a minha mãe falou, não, se pergunta pro rapaz se tá namorando aí pra vocês entrarem pra dentro. Aí eu falei pra ele, né? Minha mãe falou pra gente entrar pra dentro. Então por mim a gente tá namorando, então vamos entrar pra dentro. E aí entrou, e minha mãe é apaixonada pelo baixinho, né? Era apaixonada por esse baixinho, que ela fala que é o gênio dela, o mãe, quando tem mais gênio, né? A mãe. E ela é apaixonada por ele. Eu acho que é isso que Cristo tem nos propósitos dele, né? Como a Mara mesmo falou, ela já é mais agitada, ou seja, já é mais calma. Né? Um precisa
precisa completar o outro. Porque, igual a Mara falou, na hora que um vai explodir, o outro calma. Na hora que um está muito calmo, o outro acelera. Então é isso que eu acho que completa, né? E hoje, né, para quem não sabe, eu conheço eles ali acho que 2, 3 meses, mas não tem como você falar a Mara se não for a Mara do Serginho, ou o Serginho da Mara, não tem, né? Não casa isso, não tem como falar de outra forma, realmente aquilo que um completa o outro. Mas só se completa porque aquilo que o Serginho falou, porque realmente se entregaram a Cristo, né, ouviram conselhos, ouviram as autoridades, né, ministeriais, pastores, obreiros, que têm passado para vocês. E hoje vocês são o quê? Vocês são líderes, vocês são pastores, vocês são... Então, eu sou discipulador hoje na igreja. A Mara lidera uma célula, eu discipulo a célula dela. E aí, nós estamos assim, crescendo, avançando, né? Porque assim que é um tempo de Deus, assim, sabe? Já cuidamos de uma igreja, né, em terrenos, mas Deus tinha um propósito e nos trouxe para cá de volta. E aí a gente está nesse processo ainda, né? Eu como discipulador e ela como líder. Tá nesse período de... Eu sou do culto dele também. Nesse período, não nasce velho, não? Não. Tá. E nesse período todo, você teve que aconselhar outros casais usando você, sua vida, por exemplo? Vários, né? Tem algum sem falar nome que você possa estar nos falando? Alguém que você usou de exemplo algo da sua vida para poder ajudar um casal? Sim. Marcante assim que você se lembre? Sem nome, só para... Não estou muito lembrado agora. Gente, lembra com os nomes. Sabe, eu também tinha um Anderson, né? Lembra o Anderson que morava no Atacadão? E a gente ministrou Keila, né? De repente eles podem estar nos tempos, né? O Anderson e a Keila, você lembra deles, né? Ele trabalhou no Atacadão e eles foram para outro estado. E a gente ministrando vida conjugal para eles, e o Sérgio teve um comentário, por isso que eu estou dizendo o nome dele, né? O Sérgio teve um comentário, o Sérgio chegou e falou assim, eu cheguei em casa e falei, amada, ora por mim. Porque hoje, nunca aconteceu isso na minha vida, ele falou para mim. E hoje uma mulher vinha vindo e eu olhei para trás, né? E isso, eu não tinha, eu acho que a Camila deve ser que a Camila tinha uns 4, 5 aninhos na época, hoje a Camila tem 21. E aí o Sérgio chegou, né, falando para eles, né? Cheguei lá e falei, amada, ora por mim, nunca aconteceu isso. E aí ele falou assim, como assim nunca aconteceu isso? Ele nunca olhou para a mulher, ele não olhou para trás. Ele falou, ela veio e quando eu vi, eu fiz assim. E aí naquela hora, sabe assim, eu falei, Espírito Santo, eu não posso chorar. Não vou dar uma de vítima agora. Porque o meu relacionamento com ele não estava assim, sabe? Assim, principalmente em 4 paredes. A nossa vida íntima estava lá embaixo. E aí eu falei, amado, eu vou orar, porque a culpa não é sua, a culpa é minha. Sabe? Eu aprendi muito também quando a pastora Keila vinha ministrar a gente, ela falava assim, se apresente como culpado, não se apresenta como vítima. Porque como vítima, o quê? Tem que ter coragem. Aí eu sou boazinha. Não, mas como que tá lá? Será que eu estava marcando uma tabelinha? Ou será que eu fiz só um dia? Aí eu deixei ele 15? Eu não sei, mas de repente ele... Então eu falei para ele, não, amado, quem vai? Eu falei assim, eu vou orar assim. Eu falei, eu te peço perdão. Porque a culpa nisso é minha. Então aí o Anderson falou assim que aquilo foi impactante para ele. Impactante, o Sérgio falar abertamente comigo e eu também, porque fala assim, como o cara vai chegar e falar para a mulher isso? E como que ela vai falar, não, a culpa é minha? Ela já quer meter o louco nele, né? E eu falo assim, nessa situação eu lembro. E a gente lembra também de casais que a gente foi aconselhar, né? Que às vezes o Sérgio falava assim, não vai ser fácil. Sabe, não vai ser fácil, mas precisa estar junto. Sabe, precisa orar junto, precisam conversar. Não vai ser fácil para ninguém. Sabe, a gente já atendeu casais que no momento que a gente começou a conversar assim, sabe, o diabo manifestou na vida da irmã, que a irmã olhou e falou assim para mim, quem é você para você falar isso do meu casamento? Seu marido ficou 4 meses fora da sua casa e você recebia alguém mais na sua casa. E eu fiquei assim, numa situação, né, que eu olhei para a pessoa e falei, Jesus, tem misericórdia. Mas assim, eu vi nitidamente que era Satanás. Eu já vi pulando lá na sua casa. E aí, eu comecei a falar, eu vou orar. Porque eu sou desse tipo de pessoa, eu oro e falo, Senhor, me dá a oportunidade. Me dá a oportunidade de um dia de conversar comigo nessa situação. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu não aceito isso. E houve um momento que, quando ela bateu no portão de casa, o Espírito Santo falou, é ela, é agora.
Tipo, né? Lava sua cara, né? Se enxuga aí, né? E vai. E quando eu abri, ela falou, eu queria te pedir perdão. Já tinha passado algum tempo. Porque naquele momento eu não tinha o que falar. A minha válvula foi, agora eu calo a boca deles. Eu falo e todo mundo ficou quieto e acabou a história. Né? Porque a gente tinha um tempo da igreja que era assim, não sei se você lembra, mas se alguém, a Poli ligou lá, né? A Poli ligou lá, né? A Poliana ligou lá e falou, vamos agora lá conversar com os dois. Né? Hoje não, hoje tem outro tipo tem ministrações, aconselhamento, não é assim. Mas antes, literalmente, se ela ligasse meia-noite, 1h, 2h, a gente ia estar lá. Então eu falo assim, mas graças a Deus, sabe, nesse momento assim, né, o Sérgio não estava quando ela veio pedir perdão, e eu liguei para ele, né? E ele falou assim, tá vendo como que Deus é? Ele falou, eu não acreditei em nenhum momento. Eu falei, não, eu também. Só que tinha outras pessoas envolvidas com a gente. Né? No caso, nós éramos líderes e tinha discipulador. Né? E aí, quando eu olhei para ela, ela falou assim para mim, fica tranquila, eu sei quem você é. Né? Fica tranquila, porque daí eu falei, meu Deus, ela vai achar que isso é verdade. Não, né? isso também é bacana, é o seguinte, por isso que eu falo, 27 anos não é 2 anos nem 27 dias. Porque não é uma história de um dia. Para quem conhece o casal, é uma história de anos. Então você falou, não, fica tranquilo. Mas é aquilo que você falou no começo. Vocês têm uma intimidade, uma liberdade que o que falar, você fala, tá, pode falar, eu sei que é verdade. Né? Mas a gente só adquire essa liberdade quando é Cristo. Porque eu creio que você deve ter visto também, quem está assistindo também deve ter visto, pessoas que assim, tem um casal, mas ela tem a vida dela, ele tem a vida dele. Né? O pagamento é dele, o pagamento é dela, o salário é meu, né? Tem gente que é assim, eu vou. Ah, ela foi, o outro foi para outro canto, não tem. E o que é o casamento? Que eu quero que vocês respondam também. É isso. É a comunhão, é a liberdade. E eu quero ouvir de vocês. Serginho, para você, o que representa essa palavra? Casamento. Casamento. Eu vejo assim que casamento eu aprendi, né? É algo sagrado. Eu tenho que cuidar desse casamento. Não é? Doa quem doer. Doa quem doer. E eu vejo também que o casamento, ele é amor. O amor às vezes sofre, não é? O amor padece. Então, se você tiver amor, você vai suportar o outro, você vai suportar as crises, as dificuldades, os problemas, né? Então, eu vejo que é isso. Mas eu queria dar um exemplo também do nosso filho Paulo Sérgio a respeito disso. Que você disse, né? Um exemplo de casais eu não lembrei, mas eu lembrei do Paulo Sérgio. Teve um dia que eu fui no mercado, e aí a academia bem na frente de casa. Ele abriu o portão e ele falou, eu vou ver se meu pai vai olhar para trás. E aí eu passei na frente da academia e normal, mulher, é normal. Ele falou, é verdade, meu pai não olha. Meu pai não olha para trás. E a Mara até brincava também. A Mara, antes, né, da gente namorar, falou, deve ser viado, não olha para trás. Ele e a Mara, você não mexe com ninguém. Mas pra quê? Porque nós éramos amigos e eles tinha feira, né? A gente saía, ia pra feira como amigo. E aí eu falava assim pra ele, acho que você não olha pra trás, você não mexe com as gurias, né? Tipo, fio, não sei o que. Ele, eu não sou disso não. E aí a gente achava, né? Falava, e aí eu e a minha amiga Márcia, né? E a gente falava assim, não vamos pegar ele não. E sabe algo assim, as pessoas, quando eu vi assim que era algo de Deus na minha vida, o Luciano me conheceu, e eu assim, na minha infância assim, eu era brava, brigava muito. E quando o baixinho que chegou perto de mim, a coisa começou a mudar. E de repente eu lembro de um dia que essa coisa assim da nossa... eu tinha muito medo da intimidade. E todas as pessoas achavam assim, né? E de repente ele chegou em mim, ele começou a conversar, a gente começou a conversar sobre isso. E aí ele falando, explicando, que minha mãe me explicava e tal, né? E eu falei pra ele, eu nunca fiz com ninguém. E ele falou, não, eu acredito. E eu falava assim, e as pessoas olhavam pra mim e me julgavam, porque eu era grandona e que tal, e que eu não era mais menina, que eu não era mais virgem, né? E aí eu lembro assim que com o Sérgio, algo assim, eu fiquei grávida, né? No comecinho assim do nosso, com 17 anos eu fiquei grávida. E aí eu perdi, eu tive um aborto por 4 meses. E aí eu falei pra ele, né? A gente conversou, a gente já tinha decisão de casar, eu era mirim.
né? E o Sérgio trabalhava depois, antes disso, o Sérgio trabalhava numa fábrica de vassouras. E a gente começou a construir a nossa casa, né? E aí eu falei para ele, eu vou ficar grávida de novo. Não pode. Eu falei, eu vou. Aí veio o Paulo Sérgio, né? Veio o Paulo Sérgio, né, em 98. E aí em 2001 veio a Camila, né? E o Paulo Sérgio, ele era aquela criança assim que a gente deixava ele ali, fica aí. Você não liderou ele pequeno, fica aí, ele ficava. Se você não tirar, ele não ia sair. Aí veio a Camila. Camila veio a Mara, né? Camila veio a Mara, Camila veio aquela. Volta aqui, né? Ela assim, de tipo, se ela olhar, que é isso? E o Paulinho não era assim. Eu falei, e agora, né? E daí, de repente, eu fiquei grávida de novo, em 2005. E aí, esse aqui tem uns 5 filhos, né? E aí eu fiquei grávida, trabalhava na Americana, tive outro aborto. E aí eu falei, então vou encerrar, não quero mais. E depois de 10 anos que veio o Davi, né? Então é interessante, daí depois desses 10 anos, hoje a Sibeli está com 5, quando o Davi estava com 5 anos, né, a gente recebeu a Sibeli de presente. E a Sibeli, ela fala assim, mamãe, muito obrigada porque a senhora tirou eu do seu coração. Porque eu vim do seu coração. E ela é apaixonada, assim, pela vida dela do coração. Sabe, ela conta, ela chega perto das pessoas e fala, nossa, você é a cara do seu pai. Ah, eu saí do coração dele. A pessoa, oi, como assim? Né? Mas parece ele, parece você. Então eu falo assim, a Sibeli é um presente de Deus na nossa vida, sabe? Eu lembro das vezes eu falo alguma coisa assim, né? E ela levanta a mão. Porque eu ensino eles, né? Pra não ficar cortando, né? E aí eu lembro uma vez que eu falei, aqui em casa ninguém mais casa. Você tá me ouvindo, Davi? Você tá ouvindo, Sibeli? Porque o Paulinho casou, no dormi. Eu ficava esperando o guri chegar. Aí eu falei, meu Deus, é meia-noite. Eu fechava o portão e ela fez assim. Mamãe, eu quero casar, mamãe. Eu também quero casar, eu quero ter um amado. Sabe? Eu falei, não, mamãe tá brincando, é só né, uma coisa assim. Só pra vocês esperando um pouquinho mais. Espera um pouquinho, porque saiu muito rápido, né? O Paulinho, a Camila, né? E eu ficava esperando. E aí o Sérgio dormia e eu ficava lá igual pensa. A guria não vai vir. E ela fechou o portão. Então eu falo assim, e para nós, assim, né, esses exemplos que nós estamos deixando para ele, é isso, sabe? Assim, esse amor, a gente conversa, a gente ora junto, a Sibeli às vezes fala, eu não queria orar. Eu falo, mas vamos orar, minha filha, vamos orar. Sabe, às vezes ela quer alguma coisa, eu falo, vamos orar que Deus vai preparar. Né? Que às vezes não está nas nossas condições, né? Eu falo, vamos orar que Deus vai preparar. E ela tem aprendido a orar e receber, né? Que vem de Deus. Agora assim, não é para constranger nem nada, são só perguntas mesmo. Tem algo, agora é direcionado aos dois, que nesses 27 anos, né, e mais o tempo de amizade e tudo, algo que vocês passaram, que vocês se arrependem, e algo que passaram, vocês falam, ainda bem que nós passamos. Por exemplo, uma palavra que você falou torto pro Sérgio, uma palavra que ele falou para você, apesar que ele fala, um dia que brigou com as crianças e gostou, algo assim, relacionado ao casal mesmo, né? Assim, que possa ser olhar assim e falar, pô, por causa disso aqui foi pesado, que às vezes para um outro casal teria se rompido. Apesar que já falou que você é o cara que olha pro lado, tudo que você faz você conta, então o cara, a Mara pode confiar tranquilo. Mas teve nesse período algo assim que vocês se arrependam? Eu tenho, sabe, agora que eu olhei pro amado, eu lembrei. Eu lembro uma vez que antes da nossa conversão, eu me arrependo muito disso. Porque eu comecei a ficar louca, né? Eu comecei a trabalhar, ir ali na Americana, né? Os chamativos, né? E aí eu saía de lá e já ia para a Universidade da Cerveja, eu ficava lá. E o Paulinho era bebê. E o Sérgio ficava. E o Sérgio, eu chegava em casa, madrugada, bêbado, eu chegava, batia no portão, ele não falava nada, eu entrava. E aí teve um momento que o neném, no caso era o Paulinho, estava deitado no sofá, eu peguei uma faca, eu comecei a discutir com ele, só que eu discutia sozinho, porque ele não falava nada. Eu peguei a faca e fiquei lá, furei tudinho a coisa do sofá, assim, sabe? Eu sentada atrás e ela furando. E assim, eu assim, naquele momento, assim, né, do corpo, assim, totalmente, né, cheia de demônios mesmo. E aí, naquele momento, eu peguei aquela faca, fiquei furando, ele sentado, ele nem olhava pra de repente ele levantou, começou a conversar. Só sei que eu não sei o que aconteceu, meu pai e minha mãe chegou. Aí, quando viu que houve até, né, umas gritarias, eu gritando, e ele quieto, ele não falava nada, e daí, de repente, chegou meu sogro, minha sogra e tal, e tal. Aí meu pai falou, quer ir embora, vamos embora. Não quer, vamos. Daí eu falei, não quero ir embora. Aí ele falou, mas como é que quer melhorar? Né? Ele falou, daí eu falei, não, vamos tentar. E aí nesse momento que a gente falou, né, vamos tentar, eu falei, não, vamos começar a mudar nessa fase. Porque eu achava assim, essa confiança do Sérgio às vezes, né, na época, assim, eu falava, mas ele gosta de mim. Né? Eu ligava e falava assim, os meninos estão me chamando para ir para lá. Pode ir, ele falava. Eu falava, como assim, pode ir? Né? Então, por quê? E às vezes ele
falava, olha, no momento que você, né, tiver alguma coisa, não querer mais, você fala. Então disso, assim, eu me arrependo muito, sabe? Porque eu falo assim, só que a graça de Deus que nos ensinou, né? Houve esse momento para que nós, né, voltássemos, né, e voltássemos nós para que nós nos convertemos. Porque daí depois disso ele falou, não dá, porque você desse jeito, né, e não vai dar mais. Aí Só que eu falei quero. que tem que ser um para completar o outro. Aham. E aquilo que o Sérgio falou, da questão que lá atrás não foi por acaso, coincidência. Era um propósito. Ele falou, nem sei como é que ele falou, ele veio conversou, mostrando. Era um propósito. E ali, ó, você vê, o pai dela chegou e falou bem assim, então vocês dois precisam mudar. Vocês precisam ir para a igreja. Ele não ia. Ele falou, vocês precisam ir para a igreja. Aí eu falei para ela, realmente nós precisamos alguma coisa de mudança na nossa vida. E aí nós começamos a ir. E vocês tinham o quê? Uns 4, 5 anos, já casando? 2 anos. Não lembro certo, né? Que a gente começou como universal. A gente não veio para nossa. Não, sim, tá? não. E aí foi o Paulinho. 4 anos. Aí Na verdade, 4 é, anos. Aí a gente começou a ir Foi no 4 anos, universal. em 96, Só como 4 visitante ali. Aí no momento que eu falei, eu quero batizar, mas eu não quero ficar ali, eu quero ir para outro lugar. Aí a gente veio para Batista aqui na Goiânia Kazuki, né? Que daí no caso ali a gente ficava lá fora, né? Nessa época, né? A Camila não tinha nem um aninho ainda. E aí dali a gente começou a ficar ali, permanecer. Você sabe algo que eu lembrei, assim, que a minha mãe sempre foi muito submissa, que ela ficava em casa. E eu aprendi muito assim, eu me vestia, e eu vim, né, de Capilés, né? Então eu me vestia, tipo, mas o que você acha, né? E aí, não gostei. E aí, assim, isso frustrou muito, porque eu lembro da Camila, que às vezes ela chegava assim, eu falei, Camila, eu gostei tanto do vestido, seu pai não gostou. Ué, mas ele vai vestir, mãe? A senhora veste aquela roupa, mas a senhora sai. Eu falei, Camila, olha o tempo meu. Aí eu saio com aquele vestido. Ou eu passo o perfume que ele não gostou. Ele falou, nossa, mas esse perfume tá dando. Não gostei desse vestido. Então ela falou, mãe, mas é pra senhora, a senhora tem que se sentir bem. Mas eu aprendi a isso, entendeu? Eu aprendi, apesar, né, que ele gosta muito de vermelho, eu já não sou de vermelho, só isso. Mas eu sempre tento, eu falo, tá legal? É isso, é aquilo, né? Até na hora que eu tava vindo, ele Isso achou até hoje. Até hoje. Hoje, né? Eu tava com aquela calça que você passou lá em casa, e ele falou assim, você não vai com essa calça, né, mano? Eu falei, não vou com essa calça. Não, porque ela tá tudo casada assim, ela tá tudo velha, não sei o quê, né? Eu falei, não vou com essa, eu só saí lá fora pra ver quem que era. Eu vou lá com você. Mas essa coisa que vocês falaram, Márcia, eu acho interessante, que completamente o que a gente falou. É a questão do respeito. Você respeita a opinião do seu parceiro e respeita a sua. Eu falo que eu acho muito interessante isso, porque na minha casa é assim. E a Júlia fica, mas a minha opinião não conta. Eu falo, conta, filha, mas a da sua mãe conta mais, hein? Porque é aquilo que você falou. Cara, meu Serginho, já é bem na natureza dele, que é louvável isso. Mas a maioria dos homens, não desse jeito, então assim, querendo ou não, alguém vai olhar. Não, quem tem que olhar para ele é você. É você que tem que olhar. E quem tem que olhar para você é ele. Eu vou Ele se sente bem, né? Olhando para para se sentir bem. acabou. Mas imagina eu ficar com ela, estar lá, sair junto e ficar falando para ela, vai dar briga. Ó, não gostei disso aí, ó. Você tá vendo isso aí, ó? Ó, não era pra você acontecer isso, ó. Pra que você vestiu isso? E sempre vai acontecer alguma coisa em relação a isso. Aquilo Não é? Em cima da roupa. Acontece alguma coisa para brigar. Ou até de ir em algum lugar, né? Vamos para lugar, mas o que você acha? O que você quer, o que não quer? Mas uma coisa assim que eu vejo que eu mudei assim também, Luciano. Às vezes a pessoa fala assim, é quieto, mas sabe naquele momento que você fica nervoso, eu falo grosso. Então ela já não gosta, ela fica, parece com medo, mas você está falando bravo comigo. Mas não é, e eu mudo a minha voz. Então isso também, ela não gosta, atrapalha. Então eu assim, tenho mudado bastante nisso, sabe? De ser uma pessoa sensata, sabe? Não falar, sabe? Onde eu estiver, eu ser a mesma pessoa. Eu estou vendo como assim, né? O tempo, você vai aprendendo, vai mudando, vai te dando novas estratégias. E até hoje, eu vejo assim, até hoje nós precisamos ser transformados. Sim, não é? Dia a dia a gente precisa libertar alguma coisa da nossa vida, que nos prende às vezes, talvez um mundo, um celular, alguma coisa que nos tira um pouco do nosso foco, né? Do nosso relacionamento. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso. Isso que você falou, Sérgio, aquilo que a Mara perguntou, o único problema
da gente ainda não estarmos, eu vou falar para você, pessoal que está nos vendo, vai lá no nosso canal, no YouTube, adiciona, entra lá para podermos fazer lives ainda maior. Nós temos só mais 10 minutos, porque só pode 1 hora. Então, Serginho, nesse período todo que você aprendeu muitas coisas, quem que é? Em poucas palavras, quem que é a Mara para você? Não vai me chorar, hein? A Mara, eu sempre falei isso para ela, eu sempre falo. É uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, uma mulher de Deus, uma mulher sábia. Sabe, uma mulher que eu falo para ela, você é um presente de Deus na minha vida. Custou caro. Custou caro, né? E para você, mano? Não o que é o Sérgio, mas sim o que representa o Sérgio na sua vida. Olha, eu aprendi, e ele também, né? Com as fases que nós passamos, ele é o provedor, ele é o sacerdote, sabe? E assim, por mais que nós temos falhas, nós não somos perfeitos, né? Nós ainda temos alguns reajustes, a gente ainda conversa muito, mas o Sérgio é aquele homem muito com sabedoria. Eu fui diagnosticada com fibromialgia há alguns anos, né? Então essa limitação, em dia que eu não consigo fazer algum serviço, o Sérgio chega em casa e eu quero chorar, né? Porque daí eu falo, poxa, ele trabalhou, eu não consegui limpar a casa, né? Por causa da coluna. E ele fala, pai, o que é isso, mano? Não, eu vou limpar. Pode ficar aí, eu vou limpar. E ele vai lá, às vezes na hora do almoço dele, eu falo, mano, a casa está suja. Não, ele já vai, já limpa, né? Então aquilo assim fica sério. Meu sogro chega lá, ele fala, ei, tá embaixinho. Aí ele fala assim, não, hoje a Mara não tá bem, não, tem que fazer isso mesmo, meu sogro fala pra ele, né? O sogro almoça com a gente, né? A gente tem o privilégio de almoçar com o meu sogro. Então às vezes ele fala, ô Amado, como você fala quando faz a delícia da comida, né? Quando você fala, o seu pai tá risada da comida, não, Amado, hoje está melhor do que ontem, hein? Mas hoje você está uma delícia. Ele fala, eu não, a comida, né? A comida, né? E aí o meu sogro às vezes chega, você não vai falar nada, baixinho? Eles estão comendo na mesa, né? Você não vai falar nada, hoje está melhor do que ontem. Então eu falo assim, isso ele vê, sabe? Assim, ele vê, a gente brinca muito, a gente conversa muito, assim. A gente tem o nosso momento, né, de brincar. Eu falo assim, e o meu sogro, às vezes, ele não entende muito, assim, rápido as coisas, né? Ele meio assim, né? Ele não entende, né? E a gente fala, ele é meio quarta-feira, né? E assim, só para dar um riso, esse tempo atrás, certo? Ele deu a moto dele, né? Que ele tinha que comprar o carro. Eu falei, mano, eu compro a moto sua. Aí ele e ele já fez assim, né? Vai comprar o quê? Eu não trabalho. Eu falei, mano, eu pago 3 vezes no dia. Aí ele falou assim, mas como assim, mano? Eu não entendi, você vai pagar 3 vezes no dia? Quanto que é? Aí eu olhei de ladinho assim e fiz com a mão, 3 vezes no dia. Aí o Sérgio ficou vermelho, começou a rir. Falei, vai matar o baixinho? Eu falei, olha, seu pai nem pra colaborar, né? Mas eu falo assim, e esse momento a gente tem, sabe? A gente não tem mais a minha sogra, né? E não tem mais o meu pai, né? Que já foram pra glória. Mas eu tenho a minha mãe, que vê nós, assim, como exemplo, sabe? Assim, gosta muito dessa situação nossa. E o meu sogro, que fica dentro de casa, né? Que ele vê tudo, né? Ele presencia tudo, ajuda, né? Bem tudo, presente, né? né? Ele é bem presente na nossa vida nessa questão. Então, o Sérgio também, ele representa, assim, sabe? Esse homem sábio, que às vezes eu puxo também, no momento que eu chego e falo, Amador, não, peraí, né? Eu falo pra ele, ó, peraí. Às vezes eu falo, ó, chama o Paulo Sérgio, conversa com o Paulo Sérgio. Sua vez de dar banho, entra lá no banheiro para conversar com o Davi. Não, ele sabe tomar banho, mas é para conversar. Então eu falo assim, esses momentos nossos, assim, graças a Deus eu tenho tido sabedoria, sabe? Às vezes as pessoas falam, ai, nossa, mas ela falou que ela ligou para o pastor Henrique, sabe? E aí, assim, eu tive uma história com o pastor Henrique, né? Então eu falo assim, e a pastora Hélida hoje é uma bênção na nossa vida também, da gente conversar, da gente falar. Então, às vezes, assim, eu peço ajuda, eu falo, ai, eu vou falar com o pastor. Pastor, me ajuda. Né? Pastor, o que eu faço? Eu consigo com alguém que sabe, né? E eu falo assim, eu tenho outras pessoas, eu teria, mas na hora eu falo, eu vou ficar com vergonha, eu não quero expor meu esposo, né? Então eu só falo, me ajuda, o que eu faço, né? Eu estou orando, eu estou fazendo, e sempre, Mara, como que tá lá? Eu falo, não, a gente está ainda, né? Não é casa, não, então tá, qualquer coisa, você grita, nossa. Mas acho que isso é fundamental, né? Tem pessoas que esperam o leite derramar tudo para falar, como é que eu limpo? Não vai dar. Igual você falou, não precisa você expor o parceiro ou a parceira. Mas falou, pessoal, preciso de ajuda. Porque eu tenho o seguinte, rapidão, gente. Nada funciona sozinho. Nós temos 2 braços, um par de olhos, 2 pernas. Nada funciona sozinho.
O Senhor é o Senhor, e ele chama 12 ainda para dar uma palavra. Então nada funciona sozinho. Então não tem quem fazer sozinho. Mas para finalizar, Serginho, você que além de morar há muitos anos, deve conhecer uma porrada de gente, tanto ali quanto dentro da igreja. Tem os teus filhos aí que estão casados, dois que já estão indo bem, e lidera aí uma lembra de pessoas também. Com poucas palavras, o que você pode falar para quem está nos assistindo que acha que o casamento é algo falível? Bom, o casamento, ele é algo de Deus, né? Deus plantou o casamento. Deus criou o homem, também criou a mulher para andar juntos, né? Eu vejo assim que o casamento, ele precisa ser transformado, né? No dia a dia. Porque vem situações, muitas vezes, que às vezes nos atrapalha, que nos impede, que nos afasta. Mas eu vejo que o casamento, nós temos que olharmos como bênção de Deus. E eu olho o meu casamento como bênção de Deus. Então você que acha que seu casamento não tem mais jeito, tem jeito. Coloca Jesus, sabe? Eu também quero citar um exemplo aqui do pastor Henrique. Eu falei para ele aqui, subindo, você é um exemplo para a minha vida. E ele falou, glória a Deus. Mas ele também, né? Glória a Deus, eu não mereço. Não, mas o pastor Henrique é um exemplo. Foi um exemplo para nós, né? Mas só que não foi só ele. O pastor Marcelo nos ajudou bastante no começo da nossa caminhada, né? A pastora Rose, e aí o pastor Reinaldo nos ajudou bastante também, o pastor Valmir, pastor Evaldo, Joelmo, e agora também o pastor Ney e a pastora Mara que nos ajuda, né? Eu vejo que o casamento, ele precisa ser lapidado. Só que essa lapidação, ela vem com o Senhor. Né? Quando nós colocamos o Senhor Jesus, o segredo para todo casamento é estar com o Senhor Jesus. E saber ouvir. Saber ouvir. Ter a sabedoria de buscar, né, no momento certo. Eu vejo assim que eu sou mais na minha, mas minha esposa tem a sabedoria de falar, ó, nós precisamos de ajuda. Nós estamos precisando de ajuda. E aí nós vamos em busca de ajuda. E para a senhora, dona Mara, o que representa esse nome, essa instituição chamada casamento? Não é, né, algo que vai falir. É algo que vai ser construído e está sempre em construção. É aqueles tijolinhos que ele não vai ficar sozinho, ele precisa realmente do cimento. E o cimento precisa do quê? Precisa da areia, precisa da pedra, né? Precisa de tudo para ele ficar um concreto. Então eu falo assim, nós precisamos disso. Ali em Eclesiastes, não lembro bem a numeração da sua casa ali, mas fala assim que ai do que estiver só. Caindo não tem quem levante. Então, por isso, nós não estamos só, né? Conte conosco, conte como Igreja Batista Imperial. Eu sempre faço a minha oração, eu não sou apenas crente, né? Eu sou vencedor. Então, nós levamos isso, né? Nos procure, né? Aqui na igreja tem, né, vida conjugal, tem curso de filhos para você, curso de finanças. Você que está aí, nos procure, né? Igreja Batista Imperial, não apenas crentes, mas vencedores. É isso aí, pessoal. Infelizmente está acabando o nosso tempo, né? Vocês viram que foi um prazer falar com eles. Hoje, pelo que a Mara falou, ele não era de conversar, mas você vê que ele gosta de conversar, ele é risonho, ele é brincalhão. Né? Você viu que foi, eu calculo aqui que foi 1% da história desse casal, pessoal, porque 27 anos deve ter muita história, muita bagagem, muito acontecimento, e eu creio ainda, né? Como eles têm duas crianças ainda para criar ainda, então eu creio que ainda vão aí mais 27, mais 30, ou o tempo que assim o Senhor permitir que eles tenham. Mas eu quero deixar para vocês uma coisa que o Serginho falou muito aqui, várias vezes ele falou até nas entrelinhas. Aprenda a ouvir e a respeitar as suas autoridades. É isso que você busca como autoridade da sua vida para te dar um conselho, aquilo que ele falou a respeito da oferta de trabalho que ele procurou o pastor Henrique. Quando você procurar essa ajuda, esse conselho, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir, porque às vezes o casal procura alguém para aconselhar, mas ela não quer ouvir o conselho daquela pessoa. E vocês viram pelo que eles contaram desde o começo, eles ouviram conselhos. Ouviu o conselho do sogro que nem cristão era. Não sei se depois ele se converteu, mas ele nem cristão era e sabia que o melhor caminho era buscar o Senhor. Lembrando, gente, em nenhum momento aqui nós falamos de buscar a placa de uma igreja, é buscar a Cristo.
você busca Cristo, o cordão umbilical vai estar ali. Independente também, às vezes você está vendo, você pode ser jovem, solteiro ainda, não tem relacionamento, fala, não é para mim, é de casal. Não, para você também. Porque pelo que o Serginho falou, desde a juventude dele ele já tinha essa posição no caráter dele, de respeitar as mulheres, respeitar o próximo. Então isso serve para você jovem também. Porque os jovens às vezes estão perdidos aí, fazendo um bando de coisas erradas. Então serve para você jovem, para você mulher também que é jovem, como a Mara testemunhou, que ela era moça e muitas jovens hoje não querem saber disso. Então também serve para você. E aí eu deixo para você aqui uma dica. Se você tem alguma pergunta, alguma sugestão, ou se quer conversar com eles, ou falar, puxa, achei bacana, será que é isso mesmo? Pode estar mandando a sua pergunta depois aí no Stories para mim, eu repasso para eles. Como a Mara falou, aqui na igreja tem vários eventos, vários cursos também. E eu creio que se você, mulher casada ou homem casado, esposo, quiser uma oração, não somente o podcast do Lu, mas este casal abençoado, terá o maior prazer em orar pela sua vida, tá bom? Serginho, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Mara também, muito obrigado. Apesar da Mara falar que ela tinha de vergonha, ela falou muito bem. Muito obrigado. Desculpe alguma coisa, desculpe o horário. Pessoal, um abraço para vocês do podcast do Lu. Como é que você sempre fala? Deus te abençoe. Até a próxima. Vamos que dá o horário, ainda bem que deu tempo.